A mensagem de hoje fala sobre a passagem relatada em Mateus, capítulo 25, que segue. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a um terceiro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão além desses mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde não pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Esta passagem nos faz refletir sobre questões importantes. Sendo uma delas, qual o nosso propósito nessa vida? Para entender ao que me refiro, pensemos sobre isso consultando o viés espírita que nos ensina que cada existência no plano material é uma oportunidade para evoluirmos. Portanto, certamente um dos propósitos, se não o principal, da nossa existência no planeta Terra é para que façamos bom uso desta oportunidade para desenvolvermos nossas capacidades, nossas virtudes, a nossa alma, ou, como é colocado na passagem evangélica, os nossos talentos. Embora o trecho anterior nos leve a crer de forma subentendida que os talentos aos quais a parábola se refere sejam a fortuna material, devemos, como sempre, destacar a ideia essencial da lição. Ora, a passagem fica mais rica em profundidade e muito mais significativa quando entendemos talentos pelo que eles realmente são, nossas capacidades que fazem com que nós nos destaquemos enquanto indivíduos, dentre as quais cada ser tem as suas. Pode ser que alguém tenha muitos talentos nesta vida, enquanto outros têm menos. Mas o que é realmente importante são as consequências do uso que damos a esses mesmos talentos. Por exemplo, se nos destacamos com uma inteligência aplicadíssima às áreas matemáticas, mas gastamos nosso tempo sem desenvolvê-las em benefício dos outros ou de nossa própria evolução, desperdiçando assim a oportunidade valiosa que chamamos vida, desviando-nos do nosso propósito, seja porque negamos as nossas qualidades ou simplesmente porque não sabemos empregá-las com sabedoria, então certamente seremos como o trabalhador que não produz benefícios ao seu Senhor. Nosso Senhor, sendo Deus, não quer que o beneficiemos com dinheiro ou riquezas materiais, até porque elas já são dele, mas espera que utilizemos bem de todos os recursos que nos deu, nosso próprio corpo físico incluso nesse empréstimo, a fim de que encontremos meios e alternativas
para crescermos espiritualmente, dando-nos um propósito digno de existir. Para esse crescimento, nos é necessário o estágio na escola encarnatória, na nossa vida material. Portanto, esta parábola nos fala principalmente que devemos ter atenção se estamos usando bem os nossos talentos, ou seja, se nos tornamos capazes de dar um sentido e um propósito espiritualizado àquilo que nos torna únicos. Se somos bons médicos, trabalhamos em prol de acumular riquezas materiais, ou realmente aprendemos que a cura do próximo é fundamental para que eu encontre minha própria cura. Se somos bons arquitetos, nos esforçamos para que o mundo fique mais belo e as pessoas tenham mais conforto, ou já entendemos que, além da importância disso, todos são dignos de ter um teto para dormir e um lugar para chamar de lar? Se somos bons empresários, dedicamos a nossa vida somente aos negócios que nos proporcionam conforto e valores materiais, ou tomamos consciência de que o comércio e a transação de riquezas existem para potencializar o progresso humano a nível de educação, saúde, segurança, entre tantas outras coisas necessárias para o bem-estar coletivo? A grande questão, no fim, é se despertamos nossa consciência para compreender que vivemos nossa vida em um corpo emprestado, com recursos emprestados, ao lado de pessoas que passam pelo mesmo, onde ninguém é dono de absolutamente nada, senão de suas próprias capacidades e talentos. Mais que isso, se já encontramos o caminho que nos ajuda a colocar nossas qualidades na direção de boas práticas, as quais serão apreciadas por aquele que nos emprestou tudo isso para início de conversa. Em resumo, quando voltarmos para o plano espiritual, nos será cobrado o que fizemos com aquilo que tínhamos ao nosso dispor. E, se no meio de todas as circunstâncias da vida, conseguimos preservar com sabedoria a nossa real essência, que nos torna únicos e sempre ligados com Deus Todo-Poderoso. Essa ligação às vezes se torna tão sutil ao ponto de ser esquecida ou encoberta pela quantidade cada vez mais envolvente de pendências materiais em nosso caminho. Portanto, talvez seja um bom conselho dizer para que jamais nos esqueçamos de identificar aquilo que nos torna únicos. Também o que nos mantém ligados com Deus Todo-Poderoso, pois, assim, poderemos agir com mais consciência e direção, pensando sempre: o que Deus espera realmente de mim? Assim, orientamos com cuidado e discernimento nosso propósito evolutivo, tornando-nos, desta maneira, cada vez melhores a cada dia, como Deus espera de nós. Para finalizar, acho importante ressaltar que aquele que perde o seu talento nessa passagem evangélica, porque não soube bem utilizá-lo, representa muito claramente aquelas pessoas que se desviaram do caminho em algum momento por qualquer razão que seja. No caso citado na parábola, o erro é por omissão. Quem se omite, não admitindo para si mesmo que é capaz de utilizar suas próprias qualidades em prol da prosperidade de sua vida e dos demais, certamente deixou passar uma oportunidade tão especial de aprendizado e evolução. É natural que a lei de ação e reação o abstenha daquilo que, ele mesmo, por descaso, receio ou descuido, deixou de valorizar. Por isso, a parábola diz para tirar até mesmo o único talento que ele pensava ter, no sentido de que nada vale em mãos improdutivas. Para exemplificar essa passagem, pensemos em um espírito que veio em missão apostólica, em prol do desenvolvimento e do despertar moral da sociedade, tendo como seu único talento a capacidade de discurso formidável e um carisma peculiar. Se ele realizar sua missão, será como aquele que recebeu seus talentos e colheu outros tantos. Agora, se não deu valor a seu potencial ou teve medo de colocá-lo em prática, sucumbiu ante as provas da vida e desperdiçou todo o seu tempo e a rica oportunidade de mostrar o seu valor e o seu aprendizado. Ainda pior seria se ele tivesse escolhido fazer mau uso de seu talento, como foi o caso
de tantos personagens históricos muito conhecidos, como Hitler, por exemplo, que era muito inteligente e muito persuasivo, mas que utilizou muito mal toda a sua capacidade e levou a tantas tragédias nesse mundo. Neste caso, além de não cumprir a sua missão, agiu contrário a ela, plantando muitas dívidas a serem colhidas no futuro, em outras encarnações. Esta é uma das razões, diga-se de passagem, que vemos pessoas nascerem com deficiências de todos os gêneros, pois utilizaram mal de seus talentos em outras vidas, e agora são obrigados a enfrentar a realidade presos em uma passagem sem eles. Ou seja, quem utilizou mal a sua inteligência tende a vir com problemas neurológicos ou de comunicação em geral, que o impedem de utilizar essa mesma inteligência. Mas isso é um assunto para nos aprofundarmos em outro momento. O que realmente importa agora, para encerrarmos o assunto de hoje, é que muitas vezes pode parecer intimidador ser aquele que tem apenas um único e muitas vezes nem tão avantajado talento, no meio de pessoas tão extraordinárias, capazes de fazer tantas coisas e serem boas em diversos quesitos de suas vidas. Contudo, nos lembremos que, assim como diz a parábola, o Senhor nos dá os talentos conforme nossas capacidades. Assim, tenhamos confiança de que temos exatamente o necessário para cumprir as nossas obrigações e para encontrar prosperidade em nossas vidas. Afinal, Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Portanto, não fujamos de nossa tarefa de evoluir e de colocar em prática o que sabemos fazer bem feito, lembrando sempre que o verdadeiro propósito é coletivo e não individual. Ou seja, aquilo em que sou bom faz com que eu me destaque apenas para mim ou pode auxiliar também os demais. Pensemos o que Jesus faria se tivesse em mãos os mesmos talentos que temos nas nossas. Quem sabe, encontraremos respostas importantes para seguir com mais discernimento, sem precisarmos enterrar nossos talentos na areia, até porque suas verdadeiras raízes vêm da ação e não do ócio. Que o Mestre nos ilumine o caminho e que Deus nos abençoe.